Seja super bem-vinda a essa aula aberta para profissionais de saúde. E hoje nós vamos conversar sobre o poder da música no consultório particular. Bom, se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu me chamo Fernanda Lima Dantas, sou dentista e mentora profissional, com foco em experiência do paciente. Há 13 anos eu crio atendimentos memoráveis, antes no meu consultório, durante 13 anos em consultório particular, e agora nos meus cursos e mentorias para profissionais. Seja super bem-vinda a esse vídeo e, sem mais delongas, vamos avançar, vamos aprofundar nesse assunto gostoso que é o marketing de experiência. Hoje vamos falar especificamente sobre o poder da música no teu consultório particular. Se você atende em consultório particular, seja você dentista, médico, nutri, fono, físio, seja super bem-vinda, pega papel e caneta porque você vai precisar. Muito bem, então o primeiro ponto que eu quero te dizer é: a gente entende o mundo através dos nossos sentidos. O que isso significa? Que a gente entende uma experiência a partir dos nossos 5 sentidos. É o tanto que, se eu te perguntar sobre a última experiência que você passou dentro de algum consultório, de algum colega, muito provavelmente você vai trazer elementos mais sensoriais. Então, você vai me dizer: estava confortável, você sentiu o contato. A temperatura estava agradável. Teve um pouco de espera, mas tinha um cafezinho para tomar. Então, o marketing de experiência, ele trabalha todos os sentidos e não só os sentidos, temos coisas a mais aqui, mas um deles é a audição. E é isso que a gente vai entender hoje, como você pode usar esse sentido do seu paciente para que ele te veja de uma maneira diferenciada através de uma boa experiência de atendimento no teu consultório. Muito bem, já é super estudado que lojas, por exemplo, que aplicam música durante o atendimento, existem diversos estudos que mostram que você pode vender, se você for uma loja, em mais de 18% simplesmente por estar tocando uma música. Não sei se você já teve essa experiência de ir, por exemplo, a um supermercado e tá tocando uma música agradável, e aí você fica lá, de repente você passou mais tempo no local. E por passar mais tempo, muito provavelmente, você gastou mais. Então, é assim que a indústria te induz a permanecer nos locais, porque através de uma boa permanência é que você acaba comprando mais. No nosso consultório odontológico, obviamente, ou no seu consultório aí que não seja odontológico. Obviamente, a gente lida com saúde. Então, é um rolê um pouco diferenciado. Então, a gente não está mercantilizando, mas a gente vai trazer conceitos da indústria para aplicar dentro do nosso consultório. Fechou? Então, se a gente fala sobre música no atendimento, a música ela tem o poder de mexer com as nossas emoções. Esse sentido, né, da audição tem o objetivo de mudar o nosso ânimo, mudar o nosso humor. E eu vou te dar alguns exemplos, e aí você, nesse momento, você vai dizer assim: Fê, tudo faz sentido agora. Muito bem. O que você faz quando você não está muito animada para treinar e precisa ir mesmo assim? Provavelmente você toma um café, toma uma cafeína e liga o fone de ouvido com aquela música que super te anima. Provavelmente você vai escolher uma música que te remeta à energia, a coisas positivas, coisas boas, para que você se anime para treinar. Então, essa é só uma das maneiras com que a gente pode usar e deve usar a música para mexer com o nosso ânimo, com o nosso humor. Para além disso, existem outros sons que também mexem com o teu humor. Quer um exemplo? Quando, por exemplo, você está dirigindo e passa uma ambulância com a sirene ligada naturalmente, mesmo que você não tenha nada a ver com isso, você fica em estado de alerta, né? Deixa eu ver se eu tiro o carro aqui do meio para a ambulância passar. Aquele som te faz perceber uma situação e você fica em modo de alerta por causa do som que você ouviu. Outro exemplo, né? Quando tocava aquele plantão da Globo. Então, né, a gente fica ali grudada, meu Deus do céu, o que aconteceu agora? Você sabe que imediatamente após aquele som, mesmo que você não estivesse vendo, mas se você só ouvir aquele som, isso também te põe no modo de alerta. Então, entende como a gente pode usar o som para regular o nosso humor?
seja para cima, para baixo, né? Medo, né? Quem nunca sofreu por amor, por exemplo, ao som de Marília Mendonça, né? Ao som de Bruno e Marrone, não sei qual é o som da sofrência aí do teu lado, mas quem viveu sabe que o som a gente consegue usar para recapturar memórias, para nos colocar em determinado mood, vamos dizer assim. Então, entendido isso, se você entendeu isso, sabe que a aula que gratuita comigo é um negócio raríssimo, exclusivíssimo, então tu já tá com teu papel e caneta aí. Então tu vai anotar o seguinte, anota aí para mim. Olha que chique que eu tô hoje, minha gente. Olha que chique que eu tô hoje. Estão vendo? Anota aí. Humor. Os sons são capazes de alterar o nosso humor. Os sons são capazes de regular o nosso humor. E se você sabe disso, se você entendeu isso naturalmente, você já sabe sobre marketing de experiência muito mais do que a grande maioria dos profissionais. Agora, Fê, como que a gente pode usar esse som que regula o humor dentro do nosso consultório? Então, entenda, você pode e deve utilizar o som para criar uma conexão, né, entre você e o paciente. Você pode usar o som para acalmar esse paciente. Então, coloca aí nesse momento, você tira o óculos de profissional e coloca o óculos de paciente, tá? Coloca o teu óculos de paciente aí. Imagine-se no lugar do seu paciente, chegando hoje à tua recepção. Como que é o estado emocional desse paciente? Muitas de nós, dentistas, recebemos pacientes com medo, com receio, né? Se a gente está falando, por exemplo, de uma fono que lida com atendimento de crianças, a primeira vez que aquele pacientinho está ali, a mãe está apreensiva, né? Está com medo. Será que vai precisar fazer algum procedimento a mais, alguma cirurgia? Será que vai dar certo isso aqui? Ela está cheia de medos. Existem outros estágios que o teu paciente também pode chegar e que você precisa se atentar. Como, por exemplo, às vezes o paciente pode chegar no nível de estresse alto. Se o teu consultório for muito difícil o acesso, tiver muito trânsito para chegar. Então, você tem que entender, para entender como você vai escolher esse som, você precisa ir para um estágio anterior para pensar em como é que está o estado emocional do teu paciente quando chega, quando bate na tua porta. E para isso, você precisa entender, se colocar no lugar desse paciente e, uma vez mais, observar. Tenho pacientes que chegam com muito medo, com muito receios, né? Com muitos receios, com o batimento cardíaco lá em cima. Então, a gente vai também usar o som para acalmar esse paciente, para prepará-lo para o momento, principalmente se a gente está falando de uma primeira consulta, tá? Então, uma coisa que eu observei ao longo desses 13 anos, criando experiência, estudando sobre experiência, eu não sei se aí onde você mora funciona da mesma maneira, mas aqui onde moro, no centro da cidade, quando a gente vai, né, em locais, em clínicas que se apresentam mais como populares, você observa que não só nas clínicas, mas nas lojas também, né, que tem como diferencial o preço baixo, normalmente não há muito respeito à percepção, né, sensorial das pessoas. Então, esses dias eu precisei ir ao centro aqui da minha cidade e foi muito engraçado porque eu estava passando na calçada e simplesmente veio alguém com um megafone perguntar: tá precisando de dentista? Assim, sem qualquer respeito pela minha audição. E foi engraçado porque eu lembrei desse momento quando fui produzir essa aula, porque eu observei que isso é muito comum. Locais que se diferenciam pelo preço não tem muito respeito pelo que o paciente está sentindo, se ele está com frio, se está com calor, se ele ouve um som que está demais. Então, no centro da cidade é muito barulho, não tem uma qualidade visual, não tem uma qualidade sonora, né? E isso poderia ser trabalhado melhor também, não é porque é mais barato que não há de haver respeito, né? Mas o que eu observo é isso, que quanto mais a gente aplica marketing de experiência dentro da nossa experiência, quanto mais respeito a gente tem pelo nosso paciente, pela experiência que ele tem com a gente, mais a gente se diferencia e mais a gente se coloca num lugar onde não é necessário concorrer por preço. Então, agora você já entendeu que o som
é capaz de regular o nosso humor, seja nos colocando no estágio de medo, seja nos gerando um alerta, nos deixando mais enérgicos, mais motivados, mais felizes, né? Então você já entendeu o papel do som. Agora, a gente vai aprofundar. Eu te falei que essa aula aqui era profunda. A gente vai aprofundar ainda mais e você vai acompanhar aqui comigo o conceito de, para que você possa aplicar isso na tua realidade. Anote aí, venha junto comigo. Anote aí. Você vai anotar esse conceito. Trilha sonora. O meu atendimento precisa ter trilha sonora. Entendido essa parte? A gente vai entender esse conceito para que você possa aplicar, né, o que eu vou te trazer aqui de sugestões. Como assim um conceito de trilha sonora? Pensa num filme que você viu. Esse filme tem momentos em que o herói está correndo e desbravando e que essa música, essa trilha, ela é mais enérgica, ela te coloca dentro daquela cena junto com o herói, né? Ali vai ter um nervoso, uma energia a mais e a trilha do filme faz você se sentir naquele lugar. Por outro lado, né, eu gosto muito de filmes de suspense. E, por outro lado, em filme de suspense é muito comum, né, a gente perceber uma trilha sonora mais tensa. É aquele negócio meio tenso o tempo inteiro, né, e você vai ficando tenso também. Então, entenda o conceito. Eu vou escolher as características da música. Alguém fez isso no filme, né? Ele escolheu as características da música, entendeu as características que ele queria imprimir, as sensações que ele queria imprimir com aquela cena, e ele fez essa junção. É isso que a gente vai fazer agora. Então, eu vou entender que eu vou usar o poder da música dentro do meu consultório particular, entendendo qual sensação eu desejo imprimir a cada momento do meu atendimento. É o mesmo conceito da trilha sonora do cinema. Fechou? Entendido isso? Então, a gente pode avançar. Vamos falar sobre características dessa música. Então, agora a gente já vai para a escolha dessa música. Tá, Fernanda, eu já entendi que o som regula o humor. Eu já entendi que eu vou usar o conceito de trilha sonora para colocar essa música no meu ambiente, no meu atendimento. E aí agora eu vou começar a aprender a escolher essa música. Qual é a música mais indicada para cada momento, para minha primeira consulta, para as minhas consultas de tratamento. Então vamos lá, de uma maneira geral, eu quero que você anote aí 4 coisas diferentes a respeito do som. A primeira é o volume. A segunda é o ritmo. A terceira é o estilo. E a quarta é a qualidade. Então, de posse dessas 4 características que eu vou explorar um pouquinho melhor com você, você vai começar a entender como aplicar, né, como escolher as melhores músicas para o teu atendimento. Vamos lá, falando especificamente sobre volume. Gente, tenha cuidado com os dois opostos, tá? Nenhum oposto é legal. E se a gente está falando sobre um som que é alto demais, então deixa eu colocar aqui no meu desenho. Olha aqui o som alto demais. O som alto demais está bem aqui. O som alto demais está bem aqui. O som alto demais, ele irrita, ele dói no ouvido, tá? Então, cuidado. Quando o teu paciente está lá na recepção, cuidado para esse som que você está colocando lá na recepção não tá num volume demasiado. Por outro lado, aonde eu vejo a maioria dos colegas errar, é aqui, ó, no outro extremo, aonde eu não tenho música nenhuma, aonde eu tenho aquele silêncio constrangedor, tá? Você não deseja estar em nenhum dos dois lados, certo? Nem no silêncio constrangedor e nem do outro lado, onde a música é tão alta que irrita o seu ouvido. Você quer estar nesse lugar aqui, tá? E que lugar é esse, Fernanda? Vocês estão vendo aí? Que lugar é esse, Fernanda? É um lugar aonde o som não está alto demais, mas ele também não está baixo demais. Eu consigo ouvir, mas é como a música de elevador. Sabe a música de elevador? Inclusive, uma curiosidade, aquela música que normalmente toca no elevador, né? Ela tem esse objetivo de fazer você se sentir menos ruim dentro do elevador, né? Ter menos sensações ruins, porque você tá, afinal, né, tendo uma invasão do seu espaço pessoal, num espaço muito pequenininho ali. Então, a música, normalmente, observe como tocam músicas calmas,
né? Músicas clássicas, mais aquele pianinho, aquela coisa mais instrumental, justamente no intuito de acalmar, né? Para que as pessoas não se sintam tão mal assim. Bom, mas esse não é o objetivo da nossa aula, já tô falando de outra coisa. Então a gente está falando aqui sobre volume da música, né? O volume que você vai escolher para essa sua música. Então não vai ser uma música alta demais, não vai ser uma música baixa demais ou um silêncio constrangedor, que é péssimo, tá? Você vai escolher esse volume de acordo com como é que tá a tua recepção. Então, digamos que você tenha dois ambientes, a tua recepção e o teu consultório de atendimento. Na recepção, é muito importante que você dê tempo para o teu paciente acalmar, diminuir os batimentos cardíacos e colocar uma música nesse momento é uma ótima alternativa. Se você atende junto com a secretária, se você tem equipe, essa música, ela não pode ser mais alta do que o tom de voz da tua atendente, para que ela não tenha que falar muito alto, porque senão fica a música, a atendente falando alto, e aí fica muito bagunça. E também depende do tamanho que tu tem o teu ambiente. Então, se tu tem uma recepção muito pequenininha, o som vai ser muito baixo, né? Um pouco mais baixo do que o tom de voz da tua atendente. Já se tu tem uma recepção de porte médio, então tu já vai precisar colocar essa música num volume um pouquinho mais alto, tá? Então a escolha do volume da música é muito importante. Ok? Outro ponto, cuidado com a questão do silêncio constrangedor, tá? É muito ruim, e para algumas pessoas vai ser mais e para outras menos. É muito ruim você deixar um silêncio constrangedor no ambiente. O teu paciente, quando ele chega para ti, especialmente se a gente está falando sobre primeira consulta, ele vem com o estágio emocional, né, alterado. Então a gente tem que levar isso em consideração. Aquela pessoa chega, às vezes morrendo de calor, às vezes acabou de pegar um monte de trânsito, às vezes ela já está estressada por achar que vai passar por algum procedimento doloroso. Enfim, às vezes ela não sabe o que ela tem e ela está sofrendo com alguma dor há muito tempo. Então, você tem que partir desse pressuposto que o teu paciente normalmente ele não vai chegar no estado emocional dele normal. Então a gente precisa dar um tempinho ali na recepção para que ele possa acalmar. E aí, depois disso, a gente vai evoluir para a consulta inicial. Bom, se você tem atendente, você preste atenção na questão do tom de voz, do volume vocal da sua atendente, para que não fique alto demais ou que ela tenha que falar muito alto por causa da música, ok? Outro ponto que você vai observar é o ritmo. Então já falamos sobre volume, agora vamos falar sobre ritmo. O ritmo da música importa muito. Lembra que a gente aprendeu que o som pode regular o nosso humor? Uma música mais agitada, mais animada, vai deixar o teu paciente mais agitado, mais animado. Por vezes, o que a gente quer é justamente o oposto. A gente quer acalmar esse paciente. Outras vezes, né, você pode, por exemplo, querer animar o seu paciente. E aí você pode usar uma música pouco mais animada, dentro de um contexto, obviamente, que é o estilo musical, tá? Então, ainda sobre o ritmo, só para a gente não quebrar aqui, ainda sobre o ritmo, escolha ritmos que representem as sensações que você deseja imprimir naquele momento ali com o teu paciente. Então, se você, por exemplo, quer acalmar, quer trazer uma elegância, uma leveza para o ambiente, você vai escolher músicas que imprimam essa sensação, que tenham esse ritmo mais calmo, né? Às vezes instrumentais. Quando você quiser saber se uma música serve para determinada sensação, pensa em que contexto outra pessoa usaria aquela música. Por exemplo, você já fez alguma massagem? Já foi em algum local para fazer uma massagem? Normalmente, quando você chega para fazer uma massagem, tá tocando aquela musiquinha instrumental de fundo, às vezes um barulho de água, um barulho de natureza, um som de passarinho. Então, é um negócio extremamente que já vai te relaxando, porque como a gente já aprendeu, e agora nós somos espertas, a música regula o nosso humor. Então, se você quiser saber se aquele ritmo é adequado ou não para a sensação que você quer causar, então digamos que a sensação que você quer é profundo relaxamento. Você, sei lá, trabalha com pacientes com DTM, com bruxismo, com muita dor, por exemplo, e essa pessoa ela já chega para ti com dor, ela tá muito agitada, então você pode usar a música
para fazer essa pessoa relaxar. E aí, como é que você pensa se essa música é adequada ou não? Fernanda, eu sou muito fã da Anitta, como me disseram esses dias lá no Instagram. Eu sou muito fã da Anitta. Eu queria que tocasse a Anitta, como era a música? Até esqueci agora o nome da música. Mas enfim, eu queria muito que tocasse a Anitta lá no meu consultório. Eu pensaria, estaria tocando a Anitta, essa música especificamente, dentro de uma massoterapia, por exemplo, onde a pessoa vai para relaxar? Não, não estaria. Então, não, ela não é adequada para o meio ambiente. Entende como é que a gente escolhe essa questão do ritmo, tá? Ritmo e estilo são coisas diferentes. Eu posso ter uma música que é de um estilo musical, né, mais um pop rock, e essa música tem um ritmo mais acelerado. E eu posso ter uma música dentro do estilo pop rock, que é uma música mais calma, mais lenta. Então, entenda, são coisas separadas. Você pode e deve também escolher o estilo que você vai trazer na trilha sonora do teu atendimento. Esse estilo, ele vai depender do que o seu paciente precisa, do que você gosta. Obviamente, ninguém vai passar o dia inteiro dentro de um consultório ouvindo um monte de música que não gosta. No entanto, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes aquela música é muito legal pra gente, a gente tem boas sensações com aquela música, mas pro teu paciente, às vezes, ele não sente a mesma coisa. Obviamente que aqui a gente está falando sobre percepção. Cada um vai entender de determinado jeito de acordo com o seu histórico anterior. No entanto, existem alguns estilos que têm uma classificação universal, vamos dizer assim. Músicas internacionais, né, mais calmas, MPB, por exemplo, brasileira, né, música mais calma. Então, a gente pode pensar nessa questão dos estilos para construir a trilha sonora do nosso atendimento. Então, já falamos sobre volume, sobre ritmo, sobre estilo. Vocês estão me acompanhando ou não? Agora vamos falar sobre qualidade. Uma coisa que eu vejo que pouca gente se atenta é: ok, eu coloco a música no meu ambiente, mas eu não me atento à qualidade desse som. Então, eu estou usando, por exemplo, o meu próprio celular para um ambiente grande do meu consultório inteiro. A música fica estourada, fica ruim no ouvido, tá? Então, melhora a qualidade da música. Dependendo do quanto você possa investir nisso, eu já vi consultórios, no meu, por exemplo, eu tinha caixa de som mesmo, profissional, caixinha de som, né? Se você não pode investir nisso, JBL, aquelas JBLs pequenininhas, já é melhor do que a caixa do teu celular, aquele negócio pequenininho, que às vezes fica estourado no ouvido do paciente, principalmente quanto mais horas você passa com seu paciente, melhor precisa ser a qualidade da música que você oferece. Tá? Então, imagina aí um paciente que vai ficar 40, 50 minutos contigo, você precisa investir na qualidade do som, tá? Então, som de computador que você bota para colocar no YouTube e deixa no teu computador, som do celular, normalmente não são agradáveis no ouvido. Então, invista quando possível e da maneira que for possível para você na qualidade dessa emissão desse som, tá? Outra coisa, se você tem um ambiente muito grande, pense em colocar mais caixas, tá? De repente você pode ter um mesmo som na recepção, no teu consultório, com caixinhas tocando a mesma coisa, mas caixas que imitam som numa boa qualidade. Ok? Então, se você acertar nessas 4 coisas que eu te falei, você já vai sair na frente de muita gente que tá num silêncio constrangedor absurdo. Esses dias até uma pessoa disse assim para mim: Fernanda, mas eu só me concentro se eu estiver no silêncio. O paciente, até esses dias, até falou para mim: ai, doutora, você gosta de atender no silêncio, né? A doutora não gosta, né? Gosta de atender no silêncio. E assim, tenha cuidado, tá? Porque às vezes é uma coisa que está confortável para você, mas não está confortável para quem passa pelo seu atendimento. E a questão do marketing de experiência é que as pessoas elas não vão voltar se elas não tiverem uma boa experiência. Muitas vezes as pessoas não vão nem te falar se elas não tiveram uma boa experiência com você. Então, às vezes, você pensa que você está abalando, né? O paciente vai muito, você tem muita primeira consulta, mas esses pacientes não voltam nunca mais, não tem uma recorrência nesse atendimento, você não entende o porquê. Então, às vezes, a qualidade do som que ele ouviu lá, ou como ele se sentiu através do som que foi emitido, principalmente para dentistas, tá? Essa aula é aberta, mas aí eu preciso dar uma puxada de orelha, principalmente para nós dentistas, que tem aquele característico som da caneta, do motor ali, da caneta do dentista, né? Alta rotação, baixa rotação. A gente sente, muitos pacientes sentem medo de ouvir aquele som. Então, o som, no nosso caso, ele é imprescindível, nem que seja para dar uma abafada, sabe? Naquele barulho que faz medo do paciente.
Então, tenha cuidado em relação a isso, ok? Se você conseguir adequar esses 4 pontos que eu te falei, você já vai sair na frente de muita gente. Ok, Fernanda, então agora eu já entendi o que é que eu tenho que observar quando eu for escolher essa trilha sonora do meu atendimento. E aí eu quero saber como de fato agora, prático, como que eu vou escolher essa música? Você vai observar qual foi o estado de ânimo que o teu paciente chegou até você. E você vai anotar. Ah, esse paciente chegou meio nervoso, ou ele chegou aqui no Ceará, faz muito calor, né? Então, às vezes o paciente chega, ele já chega entrando dizendo assim, ai, graças a Deus um ar-condicionado. Já chega assim, ó, graças a Deus um ar-condicionado. Então, você pode perceber que essa pessoa está com calor, né? Então, oferecer ali uma água gelada, tá, minha senhora? Pelo amor de Deus, tu não vai me oferecer água natural para esse paciente que tá com calor. Eu tenho muita dificuldade de falar de um tema só, vocês podem ter visto, né? Eu já falei aqui, eu já falei tanto, minha gente, aqui, que se você for esperto, se você estiver anotando, você pegou muito mais do que só sobre o som. Muito bem. Então, o primeiro ponto, você vai anotar qual o estado de ânimo que esse paciente chegou. E o segundo ponto que você vai anotar é como é que você deseja que esse paciente se sinta na sua presença. Ah, Fernanda, eu quero que ele fique mais calmo. Então, eu vou colocar uma música mais calma, observando aquelas qualidades do tópico anterior. Ah, Fernanda, eu desejo que ele se sinta mais animado para fazer esse tratamento, né? Eu desejo que ele perceba que pode ser um momento bom, um momento leve, um momento divertido, esse nosso tratamento também. Fernanda, eu sou nutricionista e eu desejo que os meus pacientes desejem se empenhar na dieta. Eu desejo que esses pacientes queiram fazer aquilo ali. Então, eu posso usar uma música um pouquinho mais animada para tornar esse atendimento um momento onde vamos ter glórias juntos, né? Vamos evoluir juntos. Enfim, então entendeu como é essa questão do como o paciente chegou e como você quer que ele se sinta na tua presença. Bom, a partir daí, você vai escolher, você vai fazer uma playlist, tá? Pode ser no Spotify, pode ser no YouTube Music, pode ser no programa que você utiliza, no Deezer, enfim. Você pode fazer uma playlist, montar uma playlist que vai ser a trilha sonora do teu consultório daqui em diante. É importante que você separe. Você pode ter uma playlist, por exemplo, para a primeira consulta, outra para consultas de tratamento. Você pode montar uma playlist especial para determinado paciente, um paciente que você vai atender várias vezes aí ao longo do ano. Então já pode deixar uma playlist pronta quando esse paciente entrar, essa playlist que vai estar tocando. E aí a gente vem para um outro tópico que é, Fê, eu já uso isso há muito tempo, inclusive eu coloco ali na minha ficha, né, qual é o seu cantor favorito, qual você tem um estilo musical favorito, e aí eu uso essa informação. Então, tem gente que já faz isso. É legal? É muito legal você saber qual é o estilo musical ali que o paciente prefere. No entanto, não deixe o paciente assumir em 100% o controle da playlist do seu espaço. Porque senão, apesar dele se sentir bem, ele não vai fixar a sua marca como deveria, tá? Esse é um ponto que a gente tem que ter muita atenção. Por quê? Porque é a gente que precisa imprimir essas sensações, é a gente que guia. Assim como a trilha sonora do filme, aquilo foi preparado para a gente passar pelaquela experiência. Né? Imagina se a gente tivesse que escolher qual é a música que vai tocar com base no que a gente... Entende? Então não faz muito sentido. Agora, eu gosto dessa estratégia? Gosto, acho legal, acho um cuidado a mais. Mas não deixe de repetir as músicas para que aquele momento e aquelas sensações se repitam cada vez que aquele paciente for lá. Ok? Então você pode montar playlists baseadas em dias da semana. Então, digamos que você às segundas-feiras faz só consulta inicial, só o primeiro atendimento. Então, a playlist da segunda é uma. De terça-feira eu faço só consulta de tratamento e retorno. Então, a playlist da terça-feira pode ser outra. Playlist por procedimentos. Então, hoje eu vou fazer... Hoje é um dia que eu lido só com estética, só com pacientes que me procuram aqui para fazer preenchimento labial, botox, né? Só mulheres que trabalham, que querem essa parte da estética. Então, eu posso montar uma playlist para esse dia específico. Eu posso montar uma playlist para... consultas com determinadas pessoas, enfim, então entenderam, né? Vocês vão usar essas playlists para imprimir, mudar o humor desses pacientes, imprimir as sensações que vocês realmente desejam imprimir. E para além disso, eu ainda trouxe, que eu gosto muito de incluir
muita didática em tudo que faço. Então, além de te ensinar como escolher a música, eu vou te ensinar o que não fazer na hora de escolher a música, tá? Você não vai deixar em modo aleatório. Pelo amor de Deus. Não me coloca uma música qualquer e deixe em modo aleatório. A não ser que, por exemplo, você já tenha selecionado a um determinado estilo, tenha muita segurança, já tenha ouvido. Por quê? Porque quando a gente está ali em atendimento, a gente está muito focado no paciente. Então, às vezes, a gente desliga um pouquinho, né, o cuidado e essa atenção com a música que está rolando. Então, eu sugiro que você não deixe em modo aleatório, pelo menos não até achar realmente, né, uma playlist que te agrade, né, e que você tenha certeza que só vai tocar músicas que você previamente escolheu. Outro ponto, não deixe silêncio constrangedor no consultório. Para você, aquele momento é muito simples, é muito tranquilo. Você já passou por já fez aquela consulta ali 1 trilhão de vezes, uma profissional experiente. Mas para todo paciente que está na sua frente pela primeira vez, é a primeira vez que ele está ali naquele ambiente com você. Então, enquanto você está muito relaxada, você está muito tranquila, você está ali fazendo o seu trabalho, para quem está na sua frente, aquele pode ser um momento de medo, de tensão, e a gente não pode esquecer disso. Quando eu deixo um silêncio constrangedor no ambiente, eu coloco essas sensações, esse misto de coisas que ele está sentindo, eu coloco luz nessas sensações ruins. Então, o silêncio constrangedor, ele pode evidenciar sensações ruins e a gente não quer isso, ok? Outro ponto, não permita, na medida do possível, claro, tocar em playlists ou músicas que você não gosta, não concorde. Tenha cuidado com isso e entenda que isso realmente impacta no seu atendimento. Não escolha músicas só pelo seu gosto pessoal. Aí eu gosto da Anitta, então agora só vai tocar a Anitta. Sim, os seus pacientes e como ele está se sentindo e tudo isso que a gente já conversou nesses momentos anteriores, né? Então, não escolha só por gosto pessoal. E, principalmente, evite. Esse aqui, ó, você vai evitar. Tá com um X bem grande, bem grandão. Eita, X torto. Você vai evitar músicas que transmitem sensações que são opostas a que você quer que o seu paciente sinta, certo? Então, evite, escolha bem cada música que vai tocar no seu consultório, escolha com intenção, né, para que você consiga de fato transmitir boas sensações com o seu atendimento. Dessa maneira, você vai se tornar memorável para o teu paciente. Dessa maneira, você vai ser a última profissional que esse paciente buscou nessa área. A partir de boas memórias, vem boas indicações. Então, essa foi a aula que eu preparei, super aprofundada para você que deseja entender mais sobre esse universo da experiência do paciente, do marketing de experiência e, de repente, num próximo momento, a gente vai estar aí juntas do outro lado, muito em breve. Porém, você que já é minha aluna já sabe que o negócio é que eu gosto de surpresa. Eu não gosto desse negócio que é morno, eu gosto de surpresa. E eu preparei uma surpresa para quem viu essa aula até o final, porque eu sei que o teu tempo é valioso, né? Eu entendo e por isso não chego aqui por acaso para entregar qualquer coisa. Se você ficou aqui até o final, tem um presente para você. Eu montei uma playlist exclusiva dessa aula, chamada Consulta Elegante e Leve. Então, para quem deseja transmitir essa sensação que é pelas minhas mais de 1000 horas de mentoria individual, já percebi que grande parte dos consultórios particulares desejam trabalhar essas sensações. Então, se você atende adultos, deseja trabalhar essas sensações de elegância, leveza, eu preparei uma playlist especial para você. E para acessar essa playlist, tem um negócio que você tem que fazer. Você tem que ir lá no meu Instagram e falar o que você achou dessa aula. Quero conhecer melhor. Aqui no YouTube, diferente lá do Instagram, né? Aqui no YouTube, eu não tô vendo vocês, eu não sei quem tá me vendo aí do outro lado. Então é muito importante para mim que você se identifique. Então chegue lá no meu direct e diga: Fê, adorei a aula, Fê, gostei disso, aprendi, nunca tinha ouvido ninguém falar dessa maneira, quero me aprofundar mais no assunto. E com base no seu feedback, eu te mando o link direto para você usar a playlist no teu próximo atendimento. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você deseje evoluir a quantidade de memórias que você deixa no seu paciente e espero você aqui do outro lado. Novidades virão. Um beijo, até a próxima.